Essa semana nós fomos surpreendidos com as notícias de um terremoto devastador que atingiu o Marrocos. A estimativa, segundo o Ministério do Interior, é que mais de 300 mil pessoas tenham sido atingidas. Milhares estão feridas e desabrigadas, enquanto o número de mortos já passa de 2.000 pessoas. É uma tragédia desoladora, de fato. O epicentro atingiu uma região montanhosa do interior. As províncias de El Ruz e Taraunda têm os maiores números de mortos, respectivamente, devido à infraestrutura das moradias de barro, pedras e madeiras que não suportam os abalos. Contudo, a maior parte das notícias vem da cidade de Marrakech, que é patrimônio mundial tombado pela Unesco e sofreu danos irreparáveis, humanos, históricos e financeiros. Todos esses estragos foram produzidos por um tremor principal de magnitude 6,8 na escala Richter, seguidos por abalos secundários menos intensos de 4,9. Desde 1960, a região não era afetada por um fenômeno tão intenso e letal. E o tempo de latência entre episódios desta natureza pode ser preocupante e acende o alerta para um fato que alarma e intriga os especialistas na área há algum tempo: o Big One. Trata-se do catastrófico terremoto que poderá destruir boa parte do sul da Califórnia. Contudo, muitas perguntas rondam esse fenômeno e ainda deixam muitas pessoas de cabelo em pé. E hoje, eu vou explicar para você o que sabemos até então sobre esse evento e te contar sobre um recente estudo que pode explicar o verdadeiro motivo para essa falha ainda não ter colapsado por completo, o que vai nos deixar ainda mais alertas para os possíveis danos que poderão assolar a população da região por gerações. Primeiro, vamos para uma rápida introdução para nos contextualizar, ok? As placas tectônicas são amplamente conhecidas por serem as grandes causadoras dos maiores eventos sísmicos já registrados na história. Elas estão localizadas abaixo da crosta terrestre, navegando sobre o magma de rocha derretida que envolve o núcleo do nosso planeta. É justamente essa movimentação, na verdade, mais especificamente o choque ou o encontro dessas placas que provocam os terremotos. Essa junção é conhecida como falha, pois é o limite entre os objetos que gera as áreas mais sensíveis e prováveis de sofrerem os tremores. E é aqui que entra a famigerada Falha de San Andreas. Localizada na Califórnia, a fenda se estende por 1.300 quilômetros, cortando o estado americano de norte a sul. Ela é formada pela união das placas norte-americana e a do Pacífico, e é provavelmente a mais conhecida, tendo sido inclusive representada nos cinemas com o filme Terremoto, A Falha de San Andreas, que mostra os efeitos catastróficos produzidos por um desastre vindo desta rachadura, o Big One. É claro que as repercussões mostradas nos filmes são exageradas para fins dramáticos, né? Mas não há dúvidas de que um abalo como o esperado pelos cientistas terá proporções devastadoras. Mas por que as consequências desse terremoto serão tão severas? O que ele tem de especial? E por que os cientistas não concentram seus esforços para prever e mitigar seus efeitos? Bom, em primeiro lugar, os abalos sísmicos são um dos eventos naturais mais difíceis de se prever, mesmo com todo o avanço tecnológico que temos hoje. Mas nós sabemos que há um perigo iminente vindo desta fenda. Como? Nós vimos que os tremores são causados pelos choques entre as placas tectônicas quando elas se movimentam. Por isso, depois que entendemos esse processo e conseguimos catalogar todas as placas que compõem o subsolo do nosso planeta, foi possível não prever, mas sim esperar que alguns eventos desse tipo ocorressem em determinadas áreas. Isso ocorre a partir dos registros feitos dos eventos sísmicos ao longo do tempo. Como a falha de San Andreas é um grande e importante encontro, muitos dados foram coletados dos seus eventos durante os anos. Assim, os cientistas conseguem entender, por exemplo, que tanto a placa norte-americana quanto a do Pacífico estão à deriva mais ou menos na direção norte. Com isso, diversos atritos ocorrem no caminho, principalmente no centro da falha, provocando tremores quase que periódicos e que são normais, considerando o entendimento de todo o processo e suas consequências, como estamos vendo. O problema está, por incrível que pareça, na ausência dos terremotos. É sim.
Apesar de estarem indo praticamente na mesma direção, a velocidade das placas é diferente, sendo a do Pacífico um pouco mais rápida, e isso produz um efeito preocupante, principalmente na região sul da falha. Nessa área específica, não ocorrem tremores significativos pelo menos desde 1857. Isso significa que, ao contrário dos choques eventuais que acontecem na maior parte da extensão da fenda, nesse local houve um travamento, uma espécie de sobreposição que impede um movimento espontâneo, ao mesmo tempo que acumula consideravelmente mais tensão a cada dia que passa. A partir daí, gente, não é difícil prever o que pode acontecer, não é não? Com a energia acumulada por esse represamento ao longo dos anos, no momento em que toda essa força for liberada de uma só vez, gente, as consequências serão desastrosas, para dizer o mínimo. Algumas estimativas feitas a partir de modelos que analisam eventos passados mostram que um tremor de magnitude 7,8 na escala Richter causariam mais de 33 bilhões de dólares de prejuízos aos cofres americanos. Mas as perdas financeiras não se comparam com os danos humanos, físicos e emocionais que resultariam desse desastre. Mais de 2.000 pessoas perderiam a vida imediatamente, semelhante ao que vimos no Marrocos essa semana. Outras milhares ficariam feridas. Hospitais que não estivessem destruídos estariam abarrotados de pessoas buscando ajuda. Haveria um colapso em vários sistemas públicos. Estradas, cabos de internet e linhas elétricas, tubulações de gás, água e outros recursos teriam seu abastecimento e sua distribuição interrompidos. Enfim, um cenário apocalíptico. Tudo isso porque estamos considerando um tremor na magnitude de 7,8, ok? Mas há sim alguma chance de ser um pouco menos do que isso, mas elas são muito maiores se ele superar os 8, 9 ou ainda mais. Tudo bem que, levando em consideração a diferença representada na escala numérica, nem parece grande coisa, não é mesmo? Mas se considerarmos o parâmetro da grandeza Richter, a comparação é assustadora. Para você ter uma noção, um terremoto de gravidade 9,0 é 32 vezes mais potente do que um de 8,0 e ainda 1.000 vezes mais forte do que um de 7,0, usando a mesma referência. E há um fato ainda mais alarmante. O físico Michio Kaku disse em entrevista à CBS News que a probabilidade do Big One acontecer nos próximos 30 anos é de basicamente 100%. Só que, se é tão certo que a falha de San Andreas está em iminência de se colapsar, depois de anos acumulando energia mecânica pelo entroncamento das placas, por que até hoje isso não aconteceu? Uma descoberta recente, publicada por pesquisadores da revista Nature, tenta dar conta dessa pergunta. Os cientistas observaram que, ao longo de 1.000 anos, os tremores na área sul da fenda ocorriam com certa frequência, e sua periodicidade coincidia com altos níveis de uma extinta porção de água que ainda existia no local, o Lago Caruilha. Os investigadores, então, rodaram alguns modelos computacionais para simular as interações e chegar a possíveis correlações de causa e efeito. Eles observaram que, quando inseriam os dados de cheia no lago, os tremores eram desencadeados. As possíveis razões que foram elencadas são: o peso oriundo da massa de água acaba deformando a crosta logo abaixo, o que também interfere no movimento das placas, o que destrava e facilita sua mobilidade. Além disso, a água absorvida pelas rachaduras e pelos poros aumentaria a pressão do fluido nas camadas internas, destravando ainda mais as placas. É claro que outras pesquisas precisam ser feitas e ainda reiteradas por outros pares para se confirmar essa hipótese. Mas, segundo os autores, ela é bastante promissora, viu? Principalmente porque pode ser comparada com outros fenômenos mais recentes na China e no Mar Morto, em que porções de água podem estar intimamente relacionadas aos terremotos desencadeados. Mas por que essa descoberta alarmou a comunidade científica? Tudo por conta do segmento de água que existe atualmente na região sul da Califórnia, próximo à falha de San Andreas, o Lago Salton. Trata-se de um lago salgado, abastecido principalmente pelo Rio Colorado, que vem diminuindo seu tamanho consideravelmente ao longo dos anos, devido às mudanças climáticas e ao crescimento populacional crescente na região, que capta mais recursos do afluente e reduz o seu reabastecimento.
Apesar de ser cerca de 32 vezes menor do que o extinto lago Caruilha, o Mar Salton, como é mais conhecido pelos americanos, também poderia contribuir com o colapso da falha e o desencadeamento dos tremores, principalmente porque, segundo os cientistas, não é necessariamente o tamanho da porção de água que faz a diferença, e sim a velocidade em que seu volume se altera. Como há diversas frentes governamentais e ambientalistas que visam a recuperação do lago para mitigar o impacto humano na região e restabelecer o equilíbrio do ecossistema, é possível que essa movimentação possa influenciar na liberação da tensão da falha e finalmente desencadear o Big One. Contudo, não podemos nos precipitar e, como se diz, meter os pés pelas mãos, não. São necessários ainda muitos estudos para verificar ao certo qual é o real papel dos acúmulos de água nos tremores e encontrar o equilíbrio certo entre a prevenção e recuperação dos impactos da humanidade na natureza e a precaução com relação aos abalos sísmicos. Como vimos, a previsão de um evento dessa ordem é bastante improvável, ao passo que o desencadeamento do Big One é inegável e agora é basicamente uma questão de quando e não de se. Portanto, talvez o mais prudente seja investir em segurança, migrar as pessoas e as infraestruturas das áreas críticas e se preparar o melhor possível para que os danos monetários sejam minimizados e as vidas, que não têm um valor calculável, sejam salvas. Eu fico por aqui.